Olá, bom dia, dando continuidade à nossa aula. Voltando a falar, capítulo 2, velocidade média. Nós vimos no vídeo anterior que velocidade média eu preciso considerar duas grandezas, espaço e tempo. Nós vimos que se eu tenho duas ou mais, eu tenho inicial e final. Dois espaços, eu tenho espaço inicial, espaço final. Dois tempos, eu tenho tempo inicial, tempo final. Agora, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que se eu tenho dois ou mais, eu tenho uma variação, ou seja, que está mudando. Então eu preciso identificar esse termo variação. Nós vamos utilizar, para representar o termo variação, um símbolo, ou seja, um triângulo. Entendeu? Triângulo. Então o triângulo vai representar para nós a palavra variação. Então vamos voltar ao exemplo do espaço. Você estava na sua casa, espaço inicial S0, e vai para a escola, espaço final S. Perceba que eu tenho uma variação? Então, como eu digo que esse espaço variou? Represento. Eu uso o símbolo, um triângulo. Então eu vou colocar, para mim representar a palavra variação do espaço, eu uso um triângulo, que eu chamo de delta S. S é de sapo. Lembra que o S é o espaço? Então se eu tenho um triângulo, né, que eu chamo de delta. Delta S quer dizer o quê? Variação do espaço. E o que é uma variação do espaço? Eu tenho dois espaços, lembra? Eu tenho um espaço final e um espaço inicial. Foi? Volta ao tempo. Também eu tenho dois tempos. Eu tenho o tempo inicial, que eu chamei de T0, T de tatu, T0, zero inicial. E chamei de final T. Então tenho T0 e T. Também tenho variação. Está mudando. Então como eu represento a variação do tempo? Lembra que variação é o triângulo, que eu chamo de delta. Então eu terei delta T. Delta T, ou seja, variação de tempo. E o que é uma variação de tempo? Variação está mudança. É uma mudança. Tempo, então, quer dizer que o tempo está mudando. Se está mudando, eu tenho inicial e final. Então tem variação de tempo. Tempo inicial e tempo final. Beleza? Muito bem. Agora, vejam um detalhe. Como eu vou mensurar, como eu vou calcular essa variação? Perceba que eu tenho variação de espaço e variação de tempo. E que variação? São duas ou mais medidas. Eu tenho uma inicial e uma final. Agora, como eu vou mensurar isso aí? Fica claro essa pergunta? Como você vai medir essa variação? Qual o valor da variação? Vamos pegar o exemplo do tempo. Vamos imaginar que você vai sair da sua casa no tempo inicial da sua casa às 7 horas. Então, quando bater 7 horas no relógio, você sai da sua casa. E você vai chegar na sua escola às 7h20, horário da aula. Perceba que eu tenho os dois tempos. Eu pergunto, qual é o tempo inicial? É onde você começou, na sua casa. Perfeito. 7 horas. Qual será o tempo final? Lá na escola, onde você terminou. Muito bem. 7h20. Eu pergunto a você, meu nobre. Quanto tempo você gastou para chegar na escola? Aí tu fala, pô, qual é, professor? Isso é fácil. Assim que tu vai falar? Exatamente, é fácil. Você gastou 20 minutos. Foi isso? Aí eu te pergunto. Como você calculou, como tu chegou a essa brilhante resposta? Pô, se eu sair, tu vai falar, pô, se eu sair 7 horas de casa e cheguei 7h20 lá, lógico, cara, que eu cheguei, gastei 20 minutos. Eu falo, perfeito.
Mas como é que fez essa conta rápida? De cabeça? Eu te ajudo. Na verdade, tu calculou uma variação. Tu pegou 7h20, que foi o horário que tu chegou na escola. Foi isso? 7h20. E subtraiu, ou seja, diminuiu o horário que tu saiu de casa, 7 horas. Faz isso mentalmente. Tu chegou 7h20, que é o tempo final, menos 7 horas, que é o tempo inicial. Então o que tu fez? Pegou o tempo final menos o tempo inicial. Quanto é que deu? 20 minutos. Foi isso que tu fez. Rapidamente de cabeça. Então quando tu faz isso, você está calculando uma variação. No caso específico, variação de tempo. Então, aí tu fala, pô, então agora eu entendi, professor. Então para me calcular a variação, basta eu pegar o final menos o inicial, eu falo, perfeito. Exatamente isso. Então, se você tem variação, já vem na sua cabeça. É a medida final menos a medida inicial. Por que eu usei o termo medida? Porque pode ser qualquer coisa. Tu quer ver um exemplo? Volta para o espaço. Vamos imaginar que sua casa e a escola estejam numa rua reta, uma estrada reta. Você vai sair dessa reta, da posição 100 metros. A sua casa está nessa estrada, numa posição de 100 metros da estrada ali. Né? Uma posição 100 metros. Imagina uma reta, que é a estrada. Aqui é o ponto zero da estrada, onde ela começa. Só que a sua casa está mais ou menos aqui, ó, 100 metros. E a escola está aqui. A escola está na posição da estrada de 600 metros. Então, veja, voltando. A tua casa está na posição da estrada, que começa aqui. Só que a tua casa não está aqui, porque se estivesse aqui, estaria na posição zero da estrada. Agora, ela está aqui, ó. Então já andou um pedaço da estrada. Ela está localizada aqui. Aqui é 100 metros dessa estrada, posição. E a escola está aqui, na posição 600 metros da estrada. Muito bem. Então, quando tu sai daqui da sua casa, você está na posição 100 metros. E quando tu chega na escola, você está na posição 600 metros. Eu te pergunto, qual é a sua posição inicial em relação à estrada? Aí tu pensa, se minha casa está na posição 100 metros e eu estou em casa, logo a minha posição é 100 metros. Então aqui é o seu início do movimento. Então sua posição inicial, ou seja, seu S de espaço inicial, 100 metros. E quando tu chega na escola, é tua posição final, é o seu S final, espaço final. Posição, espaço final, 600 metros. Aí eu te pergunto, quando tu sai da sua casa e vai até a escola, quanto você se deslocou aqui? Quanto você andou nessa estrada? Usa o mesmo princípio que usamos para o tempo. Variações. E como calcular uma variação? Lembra que nós vimos? Posição final menos posição inicial. Então pensa assim. Vou lá. Eu sei que minha posição inicial é 100 metros. Entendo que minha posição final é 600 metros. Para cálculo de variação, eu utilizo o conceito de posição final menos posição inicial. Aí fica fácil. Posição final, 600 metros. Posição inicial, 100 metros. Quanto é que dá essa variação? 600 menos 100. De cabeça? Show. 500. 500 metros. Então percebeu que você também calculou uma variação? Agora nós fizemos exemplo de variação de espaço. Então como é que você fez isso? Você pegou o espaço final menos o espaço inicial. Variação. Então lembra uma coisa.
Variação quer dizer mudanças. E como calcular essas mudanças? Você vai pegar a medida final menos a medida inicial. Cuidado, não pode inverter. Utilize sempre esse conceito. Final menos inicial. Se você quer calcular uma variação de espaço, como é que fica? Espaço final menos espaço inicial. Se você quer calcular uma variação de tempo, como é que fica? Tempo final menos tempo inicial. Então você usa esse termo para qualquer coisa. Imagine o seguinte: variação de aula. Por exemplo, se tem o termo variação, como é que eu vou representar? Delta, que é o triângulo. Delta, aula. Beleza? Então como é que ficaria a variação de aula? Mesmo processo. Aula final menos aula inicial. Variação de balas, por exemplo. Como é que calculo variação? Se tem variação, represento pela letra delta. Delta, bala, variação de bala. Como é que calculo isso? Bala final menos bala inicial. Está percebendo que o termo variação eu sempre vou calcular utilizando a medida final menos a medida inicial. Pode ser de qualquer coisa. Mas sempre pensando final menos inicial. Ficou claro? Muito bem. Entendendo isso, agora vai ficar claro para nós definir a relação matemática para cálculo da velocidade média. Que nós vamos utilizar esses conceitos. A velocidade média ela é definida entre a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Olha que coisa simples. Então, velocidade é variação de espaço dividido pela variação do tempo. Lembra o que é variação de espaço? Como eu represento? Variação é o delta. O espaço é S. S de sapo. Então, velocidade média é o quê? Delta S, que é variação de espaço, dividido pela variação de tempo. Como é que eu represento? Delta T. Então, velocidade média é delta S sobre delta T, ou seja, delta S dividido por delta T. E quem é delta S? Variação de espaço. Como calculo a variação de espaço? Lembrando, medida final menos a medida inicial, ou seja, espaço final, que é o S, menos o inicial, que é o S0. Lembra do zerinho? Quer dizer inicial. Se não tem nada, final. Então, velocidade média é delta S, que é a mesma coisa que S menos S0, dividido por delta T, que é a mesma coisa que T menos T0. Show? Então, velocidade é variação de espaço pela variação de tempo. Velocidade é variação de espaço pela variação de tempo. Quando eu falo pelo, estou dividindo. Entendeu? Tipo, 4 por 2. 4 dividido por 2. Né? 3 por 2. 3 dividido por 2. Então, quando eu falo delta S dividido por delta T, né? É espaço dividido pelo tempo. Espaço pelo tempo. Muito bem. Então, vamos lá. Como calcular a velocidade média? Delta S sobre delta T. Então, velocidade é delta S sobre delta T. Agora, e se eu tiver somente um espaço? E se eu tiver somente um tempo? Lembra que para ter variação eu preciso ter 2 ou mais. Mas se eu falar para você, olha, meu espaço é 100, meu tempo é 2. Qual é a velocidade média? Eu tenho um espaço e tenho um tempo. Então, quanto vale o espaço? 100. Quanto vale o tempo? 2. Qual é a velocidade média? Lembra que velocidade é espaço, variação de espaço pelo tempo? Então, pega. Qual é o espaço que eu tenho? 100.
Divide pelo tempo. 2. Quanto é que dá a velocidade? 100 por 2, de cabeça? Rápido. 150. Isso? 100 dividido por 2 dá 150. Muito bem. Então a velocidade é igual a 50. Entendeu como é que eu faço? Pego o valor do espaço, divide pelo tempo. Se eu tenho mais de um, eu tenho variações. Aí eu vou identificar onde eu começo, onde eu termino, inicial e final. Porém, se eu tiver somente um, eu utilizo ele direto. Então a velocidade também pode ser o quê? Espaço sobre tempo. Espaço dividido pelo tempo. Velocidade é espaço sobre 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 tempo. A velocidade é espaço sobre tempo. A velocidade é espaço sobre tempo. Vai esquecer, cara? Olha, para não esquecer, tu tem que repetir. Então vai. Velocidade é espaço sobre tempo. 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 Show? Até o próximo vídeo eu vou falar das unidades. Tá? E só para dar uma canjinha, o que é unidade? Pensa. Se eu falar para você, me arruma 2 aí. Falar o que? 2 o quê? Ah, não entendeu, claro. Porque faltou a unidade. Não ficou claro para você. Né? Eu falo, oh, meu nobre, me arruma 2 aí agora, aí, rápido. Aí tu vai falar, 2 o quê, professor? Esse o quê é a unidade. Então veja como é que é importante a unidade. Por isso que nós vamos falar no próximo vídeo da unidade. Unidade da velocidade. E as possibilidades e outras formas de velocidade que temos também. Mas isso vai ficar no próximo vídeo. Tranquilos? Ótima aula para vocês. Bom dia e ótimo feriado. Aproveita que tem feriado aí para estudar. Grande abraço.